Sejam muito bem-vindos a mais um Holycast, o podcast da Geração Holy. E eu sou a Priscila, estou aqui junto com o meu amigo Fred. Né, Fred? É isso Diz aí um olá pro pessoal. Boa noite, sejam bem-vindos a mais um Holycast, né? E hoje o tema ele tá muito bom. Vai ser também muito confrontador, né? Pra gente falar sobre esse tema, muito difícil. Mas a gente vai tentar entregar o melhor para você. É isso aí, gente. Olha, esse em específico, o tema ele é bem delicado, é um negócio, você vai entender no decorrer do que a gente vai conversar aqui. Só a condução mesmo do Espírito Santo para nos instruir nesse momento, porque é um tema realmente bem que se você está aqui pela primeira vez, esse é mais um episódio da série, né, o Sermão do Monte, que está lá em Mateus 5:8. Hoje é Mateus 5:8, mas nós já falamos sobre os outros. Teve outras séries anteriores a essa que fala a respeito do Sermão do Monte, que é aquele momento, né, que Jesus, junto com os discípulos, caminha em direção ao monte, e ali ele começa a falar das bem-aventuranças, né? Sim, Ele começa a ensinar ali, né? Senta ali, começa a ensinar, e aí, mais uma vez, eu falo que aquilo dali, se a gente, como esse tema, né, se a gente buscar fazer o que está lá nos bem-aventurados, ou felizes são aqueles que praticam todas essas coisas que Jesus falou no Sermão do Monte, a gente consegue acertar legal aí, né? Algumas coisinhas, né, Sim. Fred? E além de confrontar algumas coisas, né? Como a gente estava falando, né? É muito complicado falar sobre coração, essas coisas, né? E hoje, o tema de hoje, ele não só nos confronta, pelo menos da minha parte, me confrontou, como também a gente tenta buscar para passar o melhor para as pessoas compreender o que Jesus quis dizer naquele sermão, né? E é isso, ou seja, Mateus 5:8 fala assim, né? Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Você entendeu aí o quão que é delicado? É puro de coração, pureza, por isso nós estamos em crise aqui, né? Poxa, vamos lá, vamos destrinchar, buscar o que é a pureza de coração, né? Isso que a gente tem que fazer essa análise, o que é e como é que nós estamos nos comportando, né? Uma vez que nós aceitamos Jesus como o único e suficiente Salvador, acho que a gente tem que partir desse início, né, Fred? Esse princípio. Parte daí. Uma vez que nós aceitamos Jesus como o único e suficiente Salvador, nós devemos fazer uma análise para estar modificando, né, renovando a nossa mente, modificando o nosso comportamento. Sim, como tu falou, né? Fazer uma análise. E hoje eu passei o dia, né? Na verdade, a gente vem fazendo um estudo e hoje eu passei um dia refletindo e fazendo uma análise sobre mim. E deu muito choque pelo fato de que a gente consegue transmitir um sentimento bom, como se diz, limpo de coração, puro de coração, com aquelas pessoas que a gente tem mais afinidade. Só que com aquelas pessoas que a gente é meio assim, a gente tende a endurecer o coração. Como eu falei, né? Isso foi muito confrontador para mim pelo fato disso. Uhum. Quando chega nessa parte, cara, mas essa pessoa eu não tô bem com ela. Então, assim, a gente acaba nos endurecendo, né? Endurecendo nosso coração. E é uma oração que eu tô fazendo muito, é que pro Senhor tirar o meu coração de pedra. Que isso ele acaba me prejudicando. E aí, como tu falou aqui, né? Que tu leu bem aqui, eu salvei. Porque verão a Deus. Então, em Mateus fala, verão a Deus. Aí eu, cara, se eu tivesse meu coração de pedra, não tem serventia nenhuma eu estar fazendo as outras coisas. Que eu não vou ver Deus. Uhum. Então, como que eu posso fazer? O que eu tenho que fazer para quebrar esse meu coração de pedra? E isso a gente só nos pés do Senhor e se entregando verdadeiramente, né? E aí parece ser simples, né? Se entregar aos pés do Verdade. Senhor, né? Quer dizer, é uma frase um pouco curta,
mas que, na verdade, por detrás dessa frase, ela tem uma série de ações que são extremamente difíceis para a gente fazer, né? Praticar. Né? E hoje, aonde eu digo assim, tem uma frase, não recordo aonde que eu li, mas existe um poder muito grande na vulnerabilidade. Não recordo agora, mas assim, eu consigo ver quando eu tenho o meu coração mais quebrantado, ou quando eu me mostro mais imperfeito, eu consigo deixar Deus trabalhar na minha vida e assim as coisas realmente se desenrolar, né? Então, assim, hoje em dia, nós, né, estamos lutando contra esse coração de pedra, né? Cada um em uma área específica, em uma área da nossa vida, da minha vida, eu tenho um coração de pedra endurecido, ainda preciso muito quebrar, o coração gelado para derreter, sabe? Existe, esse é um tempo, olha, é por isso que a gente está aqui, eita, foi lapada atrás de lapada, porque nós não nos sentimos, nós ainda não alcançamos esse patamar, né, de pureza, né, a pureza de coração. Por isso que, junto com vocês, inclusive se você tiver alguma dúvida, seja agora ao vivo, seja depois, você quiser comentar, né, nesse podcast, nesse episódio, ou comentar nas redes sociais, olha, eu vi o podcast, né, número 7, manda suas perguntas, vamos compartilhar, vamos interagir. E se você está assistindo aí agora, já deixa o seu like, já envia esse link para outras pessoas também, para poder assistir, para juntos aqui ver o quanto que nós juntos aqui estamos buscando, né, te trazer um download do céu para que Deus possa transformar a nossa vida e transformar a sua vida também. Né? Então, já curte aí, já manda esse link para outras pessoas e nós vamos para as anotações, que se você sabe, nós temos as nossas anotações. Temos algumas, né? Temos aqui algumas anotações, né? Isso é muito importante. E assim, a pureza de coração, né? Ela está muito ligada em integridade, né? Tem muito a ver com integridade e tem muito a ver com sinceridade. De quê? Diante de Deus. Quando a gente se coloca, vamos construir um raciocínio aqui, né? Quando a gente se coloca na presença de Deus de forma íntegra, mas eu acho que de forma imperfeita e íntegra, né? Porque a integridade é você ser inteiro, é você ser reto, você ser justo, você fazer aquilo que agrada a Deus, né? Mas ao mesmo tempo você fala, Deus, eu sou imperfeito. E até assim, sei lá, é um imperfeito íntegro, né? Sim, é um meio que errado, meio que certo. É um imperfeito íntegro, né, na presença de Deus, porque é de glória em glória que a gente vai isso é verdade, sendo transformado, né, Fred? Isso é verdade. E, sei lá, vamos... Diante disso que tu falou, eu até notei aqui. Pronto. Um coração puro reconhece que tudo vem do Altíssimo. Um coração puro, a gente reconhece que tudo vem de Deus. E quando a gente começa a fazer algumas coisas, por exemplo, na igreja, quando a gente começa a perdoar aquele irmão que a gente não tem meio assim, aquela proximidade, a gente vê que, cara, isso aqui, eu não tinha isso, e agora só vem de Deus. Não tem como a gente ter da gente mesmo isso. Só vem do Altíssimo. Então eu vejo que, eu acho que, como a gente sempre usa e é meio clichê, quando você tira a brasa do fogo e lá se apaga. A mesma coisa é que se você não tiver na igreja, se você não tiver aquele poder do Altíssimo que Deus nos dá, você não consegue perdoar facilmente. E aí eu fiz uma reflexão hoje, como que a gente lidar no mundo? A gente se afasta das pessoas. Quantas pessoas que a gente conheceu que ficou para trás por algum motivo, a gente se chateou, não fala mais. Só que na igreja não, a gente tem que conviver com essas pessoas. A gente tem que conviver pelo fato de que nós somos uma família. Então a família, a gente não... Por mais que a gente tenha briga em família,
A gente meio que ali no Natal, agora nas vésperas de Natal, Ano Novo, tempo festivo, a gente acaba ali se abraçando, se cumprimentando. E na igreja a gente tem que fazer isso, só que chega um tempo que a gente passa a admirar aquela pessoa. E eu aprendi isso na pandemia, quando a gente meio que estava chateado com uma pessoa e a gente começou a orar pela aquela pessoa e a gente começou a amar aquela pessoa. Então esse amor a gente não adquiriu sozinho. Só Deus que pode nos dar esse amor. Uhum. E é muito forte, assim, porque, como eu anotei aqui, tipo, só vem de Deus. A gente escreve lá, a gente que é casado, escreve, eu te amo em um coração. Cara, mas esse coração, será que a gente ama verdadeiramente? Como Jesus nos amou, morrendo por nós, ali na cruz, ali, porque o amor e o sentimento de expressar o amor é morte. Será que a gente está disposto a morrer por essas pessoas? Será que a gente está disposto a entregar o nosso coração para essas pessoas? Né? Forte. É muito forte. E olha, já tem uma chave aí, porque no quase caminhando final a gente vai entregando chave. Se você não percebeu, ele acabou de entregar uma chave da oração, né? Quando a gente ora por alguém, a pessoa tem, nossa, eu tenho uma raiva de fulano, mas Deus, né, ele nos dá uma instrução, ore, né, por quem você está sendo perseguido, tem que orar. E a oração, você não vai orar desejando o mal da pessoa, né? Então você começa a orar, né? Às vezes um exemplo. Não, mas você não vai falar palavras de um exemplo na história real, né? Que o meu antigo líder, ele falou que uma vez ele orava lá para ele, Senhor, ele chamava a esposa, ela não vinha aí, Senhor, muda minha esposa e não sei o que, começava a orar ali na cama. Aí ele falou, faz isso aí. Aí a Ana Lu teve um tempo que ela, não quero ir para a igreja, não quero isso, não sei o que. Aí eu comecei a orar, o Senhor, se ela não for para ela ouvir? Ela não queria vir. No começo, quando a gente se converteu. Você orava pra ela e ela ouvindo não, a sua oração. Ela orava na beira da cama, ela deitada lá, né? E ela ouvindo a sua oração. Senhor, se ela não for para a igreja, que o Senhor leve mesmo, que o Senhor agora é com o Senhor. Pode consertar ela. E comecei a orar, ela ficar assim. Eita. E ela passou a vir. Uhum. Então, quando a gente começa a orar e o Senhor vai nos dando um refrigério, e às vezes a pessoa, tipo, como aconteceu com ela vai mudando o sentimento, o pensamento dela pelo fato de ver a dedicação, né, que a gente está fazendo. E ali, quando a gente fala assim, e isso é um ditado de quem joga, colocar o coração na ponta da chuteira. O coração, que é a vida, colocar a sua vida na ponta da chuteira. Então, coloque sua vida diante de Cristo, né? Uhum. O coração, coloque seu coração diante de Cristo, porque só Ele que vai suprir aquele vazio. Como o Rafa falou, né? Fala um pouco do teu testemunho. Então, assim, eu vou falar um fato, um testemunho que é super real e é um vazio que é só Deus que pode nos suprir. Um exemplo, eu era muito de festa, de balada, então às vezes na noite eu ficava à noite com um monte de mulher e eu falei, cara, me achava. Só que quando eu ia dormir, eu dormia com vazio. E esse vazio foi completado só quando eu conheci a Cristo. Cara, não sou mais de balada. Não tem importância, eu sou de Deus agora. Então, aquele vazio que eu tinha antes, eu não sentia mais. Aquela falta de estar com alguém, eu não sentia mais, porque a minha necessidade agora era Cristo, era Deus. Uhum. Então, ali eu passei naquele momento da minha conversão, orar mais, buscar mais a Deus. E é o primeiro amor, que a gente entrega nosso coração totalmente a Deus. Forte. Isso aí. Estamos começando, né? Estamos começando. Porque, olha só, coração, entregar, o coração, ter um coração puro, eu acho que também não tem muito a ver sobre o sentimento, que é o que a gente, quando decide caminhar com Cristo, né? É um coração puro, um coração entregue, é um coração, não é um quando a gente tem o primeiro amor, não é muito só do sentimento, mas é aquela decisão avassaladora. Não importa o que aconteça, não importa o que falem, eu decidi, eu quero, eu vou fazer, eu vou me envolver, eu vou orar, eu vou jejuar. E muitas vezes, né, no decorrer da caminhada, a gente vai perdendo isso, né? E
quando a gente se dá conta disso, a gente fica, não, peraí, preciso voltar de novo ao primeiro amor, preciso novamente voltar a fazer o que eu preciso, que é certo, fazer o que me aproxima de Deus, né? E a pureza do coração, ela envolve muito a questão da nossa motivação. Por exemplo, quando a gente ora por alguém, a gente quer o bem daquela pessoa. Sim. Existe uma motivação por trás daquilo, né? Quando a gente não interessa o que a gente fala na oração, na hora você está orando ali, está pedindo para Deus e tudo, mas assim, Deus ele está vendo o quê? A intenção do coração, sim. né? Então Deus, ou seja, a intenção do seu coração naquele momento é que a sua esposa naquele momento ela voltasse, né? Então toda uma construção. Então Deus ele viu o quê? Existe a pureza do coração, né? Quando Deus viu a intenção, ele viu a pureza do coração na oração. E isso daí tem muito a ver sobre nos aproximarmos de Deus genuinamente. Ter um coração puro. É isso que nos aproxima de Deus. Não adianta comportamento, fala nada. Porque Deus é aquela coisa, ó. Tá bom, Deus está vendo, hein? O que você está fazendo, o que você está falando, Deus está vendo. E é isso, essa chave aí já fica guardada aí, usa, porque não tem como, né, a gente orar mal, tipo assim, desejar o mal para alguém em oração. Deus vai sondar o nosso coração. Inclusive, ele vai colocando amor em nosso coração, porque as palavras têm poder, e a gente vai orar mesmo não amando. E aí ele vai dando o quê? Nos constrangendo, porque a gente só vai falar aquilo que o coração está cheio. Então, se a gente começa a falar coisas boas, orando por aquela pessoa ou por aquela situação, vai transbordar coisa boa, né? A gente vai só enchendo, né? Quando a gente vai orando, vai enchendo nosso coração, vai enchendo e a gente vai transmitir para a pessoa coisas boas, né? Como tu falou, aquilo que o nosso coração está cheio. Aquilo que o coração está cheio. E hoje, né, Fred, nessa juventude, hoje não, vamos dizer, na atualidade, né, a gente tem assim a era das redes sociais, onde tudo é duvidoso, vou colocar a palavra assim, porque nem tudo que a gente vê é o que realmente é. Um status, um post de reflexão, até mesmo quando alguém coloca um versículo bíblico para demonstrar ser mais espiritual, né? Então, assim, Deus está vendo até a intenção do nosso coração nas redes sociais. Né? Quando a gente tem esse comportamento de querer ser alguém ou fazer algo que não é genuíno, né? Deus está vendo também ali. Então, a gente precisa também ter muito cuidado, porque hoje todo mundo quer ser perfeito. Por isso que existe um poder muito grande na vulnerabilidade. Quando eu me mostro imperfeito diante de Deus, Deus ele vai transformando a gente, né? E nessa era das redes sociais, a juventude tem se perdido nessa questão da pureza do coração. Porque tem mais acesso que a pornografia, é muito sutil, as coisas vão acontecendo com muitas... O diabo, ele faz com muita sutileza, né? E hoje as redes sociais, eu falo assim porque eu acompanho muito, Pri. E hoje a gente vê que as redes sociais, ela virou um modo de se camuflar, né? E como você falou, da intenção do coração, né? E aí a gente começa a postar um status ali, um versículo bíblico, e eu vejo muito, assim, tipo, pessoas postando versículo bíblico e fazendo outras coisas paralelas. Eu falei, ué, mas essa pessoa postou uma coisa que só um cristão postava, mas a intenção foi outra, né? Porque eles estão em busca da aceitação. E ali a gente pega e vê, como você falou, a intenção de elas postarem e se sentir bem. Hoje virou uma moda você falar que é crente. E aí eu sempre falo, né? Não sou crente, sou cristão. E aí o cristão, você vai vendo as obras. E aí falou, não, esse cara é um cara de Deus. Um cara íntegro. E como a gente está no assunto de coração, o coração da gente, o ato que a gente demonstra
é uma atitude de uma pessoa que não leva rancor. Porque se você vê ali, e eu vejo muito, um dia dessa pessoa até comentou, falou, e essa pessoa é crente, falou lá no trabalho, né? Ela fez um ato de maldade. Então, um ato de maldade não é uma pessoa que tem um coração limpo. E aí, se a gente levar por esse lado, a gente como cristão, cara, vamos orar por essa pessoa. Ao invés de apontar o Em dedo, vez de apontar, né? vamos orar Em vez que de julgar. o Senhor... E aí, minha cunhada, ela usava muito uma frase, que nem é bíblica, só Deus pode me julgar. E aí eu fiquei olhando, eu falei, realmente. Então, assim, quando a gente começa a fazer um ato de bondade, assim, com atitude boa, o Senhor, ele vai nos defender, Sim. né? Então, as outras pessoas falam, cara, a Priscila é uma pessoa, nossa, perfeita, é uma pessoa sincera, uma pessoa, né, justa, né? Então, eu vou me aproximar dela. E aí vai vendo a intenção do teu coração, as tuas atitudes. E essas pessoas, a gente acaba trazendo essas pessoas como um imã. Teve uma dinâmica que eu fiz na célula, que era 2 imãs, um de fundo para o outro, e quando encostava, ele se afastava. E quando eu virava, ele aproximava. Então, como a gente está falando de coração, se o meu coração estiver limpo, e como você falou, transbordando, exalando Cristo, as pessoas vão ser como um imã, elas vão nos aproximar de atrair, vão nos aproximar. Vão se aproximar da gente, porque ela falou, cara, essa pessoa, mesmo a outra fazendo mal para ela tá orando pela pessoa, ainda tá falando, porque lá fora, como eu falei no começo, se você faz mal para a pessoa, a gente se afasta, né? E na igreja não, a gente tem que amar essa pessoa. E é interessante que esses dias eu vi um vídeo que o cara chega e começa a dar as coisas para uma outra pessoa e fala, porque você está me ajudando. Aí, tipo, volta um filme, né? Mas como se fosse a mente dele estivesse pensando. Lá atrás, quando ele se converteu, as pessoas ajudando. Então, é o coração que a gente está falando, né? De transbordar coisas boas. Transbordar coisas boas. Uma coisa que eu fiz, eu lembrei enquanto você estava falando, que sobre as atitudes, né? Em casa, eu já ouvi, acho que todo mundo já ouviu aquela coisa que, na igreja é uma coisa, em casa é outra, né? E assim, os nossos primeiros discípulos são as pessoas que estão ao nosso redor, para quem é casado, marido, mulher, para quem tem filhos, né? Também os filhos. E aí em casa eu sou mãe, sou cristã, mãe. E aí eu fiquei assim, filha, eu perguntei para ela, você vê alguma diferença? Pode ser sincera, né? Você vê alguma diferença entre a mãe, Priscila, e a mãe, e a Priscila na igreja? Falou, mãe, não vejo não, só que aqui a senhora briga mais, a senhora, né? Então, tem coisa que precisa ajustar? Com certeza, mas uma coisa que eu estava preocupada eu não posso, eu tenho que ter o cuidado para não ser 2 pessoas diferentes. Principalmente para os meus filhos. Não dá. Porque eles precisam... Eu preciso, já que eu quero que eles conheçam verdadeiramente a Cristo, tenham um relacionamento com o Espírito Santo, eu preciso ter um comportamento que exale a presença, que manifeste a presença de Deus, que trabalhe com justiça em meio à injustiça, né? Que busque agradar o coração de Deus, mesmo... mãe, peguei... Não, você vai devolver. Por exemplo, um exemplo. O Judá teve uma vez que ele fui deixar ele na escola, né? Ele estava com uma chinela. Quando eu fui buscar, ele estava com outra chinela. E eu não tinha visto. Quem viu foi a minha filha, né? Ele estava entrando no carro. E aí E a minha filha perguntou, que chinela é essa, Judá? Ele, eu ganhei. Aí eu, oi? Né, fui prestar atenção e tal. Aí eu falei, Judá, essa chinela não é sua. Não, mas é do meu amigo, não sei o quê. Eu deixei a minha com ele.
Não sei como foi essa troca, mas entre duas crianças, já tem 3 anos, a faixa etária ali, eu falei, você vai, sai do carro, devolva a chinela e volte com a sua. Saiu chorando, se esperneando, foi, voltou chorando. Outra coisa, pegou, tive que disciplinar, tive que usar a vara mesmo quando pegou uma coisa que não lhe pertence. Ou então quando mentiu, Judá, você está mentindo, vira, peguei a chinela, disciplinei ali na hora e falar, olha, quem mente é filho do diabo e ganha coisas ruins quando você mente. Então, não minta, não faça isso. Então, assim, no nosso comportamento, quer dizer, no meu comportamento como mãe, naquele momento, eu precisei disciplinar, precisei trazer bíblica, agir de forma bíblica, né, disciplinar, usar a vara da correção, porque senão, é só uma mentirinha, é coisa de criança. Não tem isso, a gente precisa desde já ensinar no caminho, né? Não é o caminho, é no caminho. Se eu estou no caminho, eu ensino no caminho que eu estou trilhando. E isso entra muito dentro da gente estar alinhado. Porque uma coisa que eu falo para as minhas discípulas, assim, que é um entendimento que eu tenho, a partir do momento que eu aceitei a Jesus, eu participo de um reino, e dentro desse reino existe regras, existe condutas, existe todo um regimento, que chama, regras, que eu preciso seguir, né? E a Bíblia me diz como eu preciso me comportar, o que eu preciso fazer. E as bem-aventuranças felizes são alguns direcionamentos. Algum direcionamento que a gente para tem que a que gente seguir. consiga lidar, para que a gente consiga se aproximar de Deus. Então, assim, eu entendo, a partir do momento que eu tive esse entendimento que eu faço parte de um reino, então eu preciso me comportar e preciso também seguir essas regras, né? Me comportar e amar seguir essas regras, né? Ou seja, não endurecer meu coração para aquilo que Deus me fala para eu falar. Falar, né? Ou você tá... alguém lhe bateu, dá outra face. Jesus nos ensina isso, né? Se te pediram para andar 1 milha, anda 2. Ou seja, sempre faça mais. Porque Jesus, ele fez muito mais, né? Ele deu a sua própria vida, ele se entregou e ele, mesmo não merecendo, ele se entregou por nós, mesmo a gente não merecendo, ele se entregou por nós. E dentro dessa conduta, né, de reino e tudo, isso nos traz o que? Uma autenticidade cristã. Será que a gente está sendo autêntico? Será que as pessoas estão olhando para a gente? Se fica a reflexão aí para você, para a gente, né, compartilhar essa reflexão. Será que eu estou sendo autêntico àquilo que eu aceitei viver? Será que nas redes sociais as pessoas estão me vendo? Estão vendo a Priscila, o Fred, de forma que eles realmente se comportam, são autênticos àquilo que eles estão falando. Ou está sendo uma imitação de alguém ou de alguma coisa, sabe? Isso daí nós precisamos sempre fazer uma reflexão, fazer uma autoanálise do nosso comportamento como cristão, como filhos de Deus. E fazendo essa autoanálise, é difícil e doloroso muitas vezes, porque, olha, antes de começar, a gente estava com medo, né? Tava aqui, meu Deus, porque a autoanálise que a gente fez, a gente percebeu, cara, a gente precisa melhorar muito. Então, assim, é uma jornada, né, que é contínua até Jesus voltar, né? É uma jornada contínua até que ele venha. E aí, por isso que é importante a gente estar sempre alinhado, buscar ficar alinhado com o que Deus quer, com o reino de Deus, né? Quando a gente busca estar alinhado diretamente com o céu, com o trono, a gente consegue estar ouvindo a Deus. Não, o Preto falou assim sobre redes sociais, né? E foi um fato interessante que aconteceu esses dias. Na verdade, esse último mês, que eu gosto muito de quando eu vejo um vídeo, né? Ali no TikTok, no Instagram, que fala muito comigo, que eu passei ou tá acontecendo comigo, eu gosto sempre de compartilhar. E aí, às vezes, como a gente posta que aquilo marcou, falou com a gente de alguma forma, a outra pessoa que está do outro lado, ela acha que é uma indireta para ela. Só que ela tá tão cheia, o coração dela tá tão cheio que
qualquer coisinha ela acha que é indireta. Como E se aí, só tivesse você, né? como Ali, se só ó. tivesse ela, né? E aí a Ana Lu falou, e eu parei de postar, e só que um dia desse, essa semana, na verdade, semana atrás, postou uma foto de um TBT, né? Que fez 8 anos dessa foto. Uhum. Fez 9 anos dessa foto. Aí a Ana Lu, olha, amor, que marcante essa foto, 9 anos atrás. A gente não era nem crente e tal. E aí, uma foto bem nossa, bem jovem, né? E aí eu fui e postei. E aí, na época, eu ainda tava. Eu usava um corte de cabelo, que era uma lista bem aqui no meio, eu morava até em Fortaleza. E 2 brincos, grandão, argola, né? Argola não, de brilhante. E aí a Ana Lu falou, Fred, acho que não é legal tu com essa foto aí, agora a gente é crente, agora a gente é líder, né? Não sabe como que a outra pessoa vai receber. Tu viu que tu posta vídeo, as pessoas ficam meio assim. Aí eu falei, eu vou excluir, porque a gente não sabe da intenção do coração da pessoa, né? Uhum. O pré-julgamento que ela vai adquirir ali ou vai fazer, né? Então, Uhum. assim, eu no momento, eu postei assim, igual eu falei pra ela, eu postei pra ver da onde Deus me tirou e olha Uhum. aqui agora onde eu tô. Sim, Pra entendi. mim, no momento, foi esse pensamento. Só que Uhum. a Ana Lu falou, mas vai porque as pessoas não recebam dessa forma. E aí eu fui lá e tirei. Só tinha umas 3 pessoas que tinham visualizado. Fui lá e tirei, mas justamente por causa disso, nas redes sociais, a gente não sabe o que a outra vai pensar, né? E como tu É. falou, né? A gente tem que mostrar para as pessoas, será que a gente está fazendo coisa certa? Será que a gente está sendo referência, né? E tem que transmitir aquilo realmente que a gente vive, É né? porque também isso, inclusive, é bíblico, né? Que fala, ai daqueles que. Gente, eu sou de endereço, assim, bíblico, eu não sou muito boa ainda, não. Mas, assim, eu sei que na Bíblia fala assim: ai daqueles que desviar os meus pequeninos, que distrair, que levar a pecar. Mais ou menos isso, né? Ai daqueles que fizer algo para. É, é, a palavra fugiu aqui. Escandalizar. A gente tem que ter muito cuidado para não escandalizar os nossos irmãos, né? E isso daí, quando a gente tem esse zelo, esse cuidado, fica mais fácil, né? E questão da pureza de coração, só para a gente centralizar aqui, Mateus 5:8, bem-aventurados ou felizes, eu gosto dessa parte do felizes são aqueles que são puros, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. É essa parte que porque verão a Deus. É, como, né, que a gente pode estar conduzindo, né, a, a nossa vida, os nossos comportamentos para que a gente consiga ver a Deus, né? É uma pergunta assim que para hoje, ainda na questão das redes sociais, onde as coisas são muito sutis, né? Foto, um vídeo, mensagens subliminares. Fica difícil cultivar um coração puro, porque os olhos, eles são a janela da nossa alma. Então, aquilo que a gente assiste, né, precisa ter muito cuidado com o que a gente assiste, com o que a gente lê, porque ela vai influenciar na nossa alma e, consequentemente, nas nossas emoções, que está na alma, né? E aí é um sistema em cadeia, né? É os olhos, então a gente precisa vigiar o que a gente está Os assistindo, olhos, o que a gente está lendo, né? Os ouvidos também, a gente precisa ouvidos. cuidar o que a gente está ouvindo, né? Mas principalmente o que a gente assiste, ela mexe diretamente com a nossa alma. E quando mexe na alma, ela vai mexer no nosso coração, sentimentos, e nos distancia de Deus. Então tem que ter muito cuidado com isso nas redes sociais, o que a gente está assistindo, né? Então, para essa juventude que tem, ou digo essa juventude, digo geral, todo mundo tem dificuldades com a questão da pornografia, né? São coisas assim que vão te distanciando da presença de Deus, vai distanciando a pessoa da presença de Deus, né? Então, pra gente, vamos entrar na parte agora, o que a gente pode entregar de chave para ajudar, né, na questão da pureza de coração, né? E algumas chaves aqui que a gente já foi entregue, uma pelo Fred, que é a oração, né, Fred? É, Oração constante.
confissão sincera, né? Essa questão da confissão sincera é um negócio assim extremamente difícil, mas é absurdamente é, transformador. É difícil, mas quando a gente consegue fazer, transforma demais a nossa vida. Ah, mas eu vou falar com quem? É com todo mundo que você pode compartilhar suas coisas? Pode ser com o seu líder, né? Ah, mas eu não confio no meu líder. Busque alguém que você possa confiar, mas geralmente Deus nos coloca um líder que a gente vai ter ele como uma referência de Cristo, uma pessoa que é transparente com o Espírito Santo, é uma pessoa que nos conduz e ensina a buscar a Deus, né? Uhum. E essa é o caminho que a gente tem que fazer, né? Que você falou aqui, né? Eu coloquei aqui um coração que busca a santidade e agrada a Deus com todas as áreas da vida. Então, um coração que ele vai agradar a Deus ali em todas as áreas, como sendo um discípulo melhor, um servo melhor, como você falou, uma pessoa que vai ser transparente, vai abrir o seu coração, vai falar aquilo que você nunca falaria para ninguém. Eu tive uma conversa ultimamente com o meu líder, que eu falei coisas que eu tenho 42 anos que eu nunca tinha falado para ninguém. Então eu necessitava falar aquilo para ele para me se libertar. Então, libertador. Né? Então, assim, quando você acaba se confessando, o seu coração fica leve. Você fica sem aquele peso. Quando a gente sente algo que nos constrange, dá uma dor no nosso peito. E essa dor, só quem pode aliviar é só Jesus. Só Jesus. E aí, eu preciso confessar para... Não, se confesse, como o Fred falou, converse e confesse para o seu líder. Eu não tenho. Você que está assistindo não tem nenhum líder, você não tem um discipulador, não participou de nenhuma célula, segue a gente nas redes sociais, @GeraçãoRole, @Igreja Santa Geração. E lá, olha, eu quero participar de uma GSG, que é a célula, eu preciso conversar com alguém, preciso de uma oração. Então, interaja com a gente nas redes sociais para que você consiga também ser alcançado de uma forma direta e específica, né? E então as aplicações práticas para que você consiga buscar ter um coração mais puro, oração constante, ou seja, converse com Deus. A oração é conversar com Deus incessantemente, o tempo todo. Eu escutei há muitos anos atrás uma frase que eu acho incrível. Não consigo também dar o endereço de quem deu, mas assim, eu não oro mais de 1 minuto, mas eu também não passo mais de 1 minuto sem orar. Ou seja, orando o tempo todo. Muito forte. Forte, né? Orando o tempo todo. E conversar e confessar as suas debilidades, as suas dificuldades, né, as suas carências, as suas dúvidas. Então, procure uma pessoa que possa lhe instruir, né, uma pessoa que possa te aproximar. Pronto, referência. Converse com alguém que sabe que vai te aproximar de Deus, que você vê Deus na vida dessa pessoa, né? E se for seu líder, melhor ainda. Por favor, seja o seu líder, né? E aí, outra coisa, a questão da transparência, né? Então, oração, confessar, transparência. Quando a gente começa a aplicar isso, não tem como não sermos transformados. Não tem como. Eu, na minha caminhada, quando eu iniciei, quando eu entendi o que era o evangelho, o que era o reino, como é que funcionava, eu queria entender. Quando eu comecei, eu queria entender tudo. O que é o dízimo? Para que serve? Como que funciona? Como é a primícia? Uau, eu quero saber o que é a primícia. A oferta, eita, eu quero fazer isso também. Então, eu fui com muita... quem conhece o meu testemunho sabe que uma das coisas que eu falei para Deus foi: eu quero ir para um lugar onde eu possa verdadeiramente fazer parte e verdadeiramente possa servir em serviço, né, naquele local. E aqui foi onde eu me encontrei, na Santa Geração. Então, assim, eu queria aprender tudo, a respeito de tudo. E aí eu entendi o que era o discipulado.
Quando eu entendi o que, que eu era o discipulado, nossa, falava tudo, as minhas dúvidas, as tentações, né? E quem confessa a tentação não confessa pecado, né? Teoricamente Sim, é para ser assim, né? sim. Então a gente precisa cuidar disso daí. É, é, e aplicando, fazendo tudo isso, né, Fred? Não Não tem tem como como dar dar. errado. Na verdade, a gente tem um manual, né? Que é a Bíblia. Não tem como dar errado. Eu acredito que a pessoa que falar que deu errado é porque ela não fez da forma correta. Como você falou, tem várias do Sermão do Monte. São ali 9 dicas que, se você aplicar, teoricamente você já vai ser uma pessoa melhor. Melhor, verdade. Até em falar. Sim. E na prática você vai ver que algumas coisas que você fazia antes, você não faz Não mais. faz mais. Eu falo porque até a gente mesmo que a gente está falando, a gente tem que estudar, a gente tem que ler mais, aprofundar no assunto. A gente para como hoje. Deu um choque na minha cabeça, um choque em mim que, cara, como que eu vou falar de puros de coração, sendo que eu tô com um problema? E um passo, um primeiro passo, é você reconhecer, entendeu? É reconhecer que você, cara, o nosso coração, o meu coração é de pedra. A gente tem que ter um coração melhor. E a minha oração é: Senhor, tira o meu coração de pedra e me dá um coração de carne forjado no fogo, porque sem isso não tem como não. É É muito muito forte. difícil. Eu vou ler aqui que eu vi algumas passagens bíblicas que também falam sobre a pureza de coração. Tá em Salmos 24:4, que fala assim: aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente, este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da salvação. Vou ler todos, né? Aí você pode depois pausadamente anotar e aí você escreve, coloca em locais para você estar lendo, né? Para você estar sempre lembrando da importância do coração puro. O outro versículo bíblico é Provérbios 22:11. O que ama a pureza do coração e tem graça nos seus lábios terá por seu amigo o rei. Então, o que ama a pureza do coração e tem graça nos seus lábios terá por seu amigo o rei. Tito 1:15. Uma pessoa pura de coração vê virtude e pureza em tudo. Mas uma pessoa cujo coração é maligno e descrente acha maldade em tudo. Olha como isso é forte. Vou ler de novo. Tito Sim. 1:15. Uma pessoa pura de coração vê virtude e pureza em tudo. Mas uma pessoa cujo coração é maligno e descrente acha maldade em tudo. Forte, né? Mateus 5:8, que é o que nós estamos, né, conversando, iniciamos, é bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. E Salmos 51:10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Ou seja, a pureza de coração é um coração verdadeiro, livre de engano e que não deseja possuir os outros. A pureza deve definir os pensamentos, as palavras e as ações. Então, nós conseguimos ver alguém puro de coração pelas palavras que fala, pelas ações que essa pessoa tem. A gente consegue ver alguém, né, consegue fazer a leitura dessa pessoa e a gente consegue se perceber. As minhas ações, as minhas palavras, as minhas atitudes estão sendo de uma pessoa pura de coração, né? Então, se você quiser esses versículos, depois você dá uma voltadinha aí e anota certinho para que você consiga anotar e tá lendo, né? Para estar sempre lembrando o que é ser, como é que uma pessoa pura de coração age. E agora a gente está caminhando já para o final, né? A gente já está falando das aplicações práticas. Já está indo para...
já conhece a dinâmica aqui. As dicas aí, se eu fosse você, eu notava essa aí, Tito, aí, essa última que a Pri falou, é muito forte, porque isso aí, só em a pessoa falar ali, você já consegue ver, né? E as Sim. atitudes também, porque uma coisa que eu aprendi nesses meus 9 anos que está caminhando agora em fevereiro com uma pessoa cristã, é que a fala, ela não bate com uma pessoa que ela não tem um coração limpo, puro, a fala não bate As com as atitudes. atitudes. Quando a pessoa ela tem um coração limpo, quando ela fala, você fala, eu já vi isso aí nessa pessoa. É Uhum, verdade. uhum. Aí isso aí que eu vejo que ela tá falando, não é que ela faz mesmo? E quando ela não tem aquele coração limpo, você fala, essa pessoa aí, não sei não, hein? Então, assim, eu não digo nem na nossa geografia cristã, mas no geral, porque aonde a gente trabalha, nem todos são cristãos. Aonde a gente Uhum. estuda, nem todos são cristãos. No restaurante que a gente vai, nos lugares que a gente vai, na nossa família, nem todos são cristãos. Então a Ainda, gente ainda. ainda, né? A gente ainda tá nesse processo de Em joelho e nome de vamos. Jesus, vai dar certo. Então assim, a gente já consegue. E ali a gente já consegue mapear. E aí um coração puro com um coração sujo, ele bate conflito, né? Ele dá choque entre si. E Uhum. aí aquela pessoa, ela vai se constranger e vai, cara, quero ser igual a Priscila. Eu vou ser igual o Fred ali. Ó, o cara, Isso. a pessoa, como eu falei, né? A pessoa tá fazendo mal pra ele, ele não tá nem ligando, É mas verdade. Jesus falou, né? Se alguém bater na face, dê a Da outra. outra. Se alguém pedir a túnica, também dê a capa, né? É Então, só. é isso aí, a gente tem que exercer, né? A gente tem que focar em ser parecidos com Jesus, né? Porque Sim, ele foi um ser humaninho, um Deus, assim, um ser humaninho que eu falo de forma bem carinhosa mesmo, porque, meu Deus, é maravilhoso. Então, se a gente foca nele, foca em Jesus, foca em ser como Jesus, né? A gente precisa focar em ser como Jesus e a gente tem que ver se tem a moral de Paulo, né? E falar assim, olha pra mim, me imita, é. porque eu Ah, tô imitando o Cristo, então eu não tenho essa imitar coragem ainda Jesus é muito não. difícil, então E me imita. Então, assim, a gente estamos no caminho, né? Eu, pelo menos, não tenho muita saudade de falar assim, me imitar, mas né, a gente tá no caminho, né, Fred? A É, gente reconhece que tem muito para melhorar sim. e a gente reconhece que só mesmo na presença de Deus que a gente consegue ter um coração renovado e só com Ele nos moldando, nos instruindo, nos direcionando, que a gente consegue ter ali um coração puro para poder ver a Deus, né? E E como tu falou, né, Pri, eu vou até comentar aqui, tu falou de a gente anotar tudo, os pontos, né, que foi falado, as chaves. É, eu me considerava uma pessoa que orava, né, acordo 4 horas estourando, acordo 5 horas estourando, mas o pastor John, ele falou que ele deu um reset lá e, eu vou orar 5 minutos, 1 minuto, vou orar 2 minutos. E então, assim, eu passei a orar 10 minutos, mas uma oração verdadeira, sincera, né? sincera e Objetiva, né? objetivo. E eu vi que aquilo ali, ele, além de eu melhorar como pessoa, eu vi que, tipo, me deu uma força a mais. Muda, Porque né? A energia do dia muda, muda, assim, tipo, a né? gente ora, e ora de qualquer jeito, aí eu passei a orar diferente. Comecei a orar 5 minutos, 10 minutos, orar diferente, como colocar um louvor, ler uma palavra e entender a palavra, não só ler passando correndo, e entender o que a palavra está tentando te dizer, Uhum. e depois para a prática, oração, né? Oração sincera e genuína. Então, assim, eu acredito que se você notar essas dicas que a Pri falou, notar esses versículos, não tem como você não ser uma pessoa melhor até acabar Série. essa série, né? Tá quase acabando, mas é só o começo de muitas. É verdade, em nome de Jesus, eu creio. E agora a gente vai para o desafio da semana, ou para o desafio
da sua semana, que independente de quando você está assistindo isso daqui, né, ou essa série, esse episódio, independente, você pode estar fazendo esse desafio, né, que é o desafio que você vai fazer uma reflexão, né, você tem que fazer uma análise. A gente fala você tem que fazer uma autoanálise, fazer uma reflexão sobre os seus comportamentos em algumas áreas que você vê que precisa melhorar, né? E aí quais são as ações práticas que você vai aplicar naquela área. E fazendo isso, né, se você se sentir à vontade, lembrando que tudo aquilo que a gente compartilha edifica, ou para o bem ou para o mal, tudo que a gente compartilha acrescenta na vida de outra pessoa, seja para o bem, seja para o mal. Então, se você mostra uma vulnerabilidade em compartilhar um entendimento seu a respeito da palavra de Deus, a respeito daquilo que Deus fez na sua vida, vai com certeza edificar outras pessoas. Então, assim, esse desafio aí fica para você fazer essa autoanálise na área que você, né, que você precisa ser transformado, e aí espera o Espírito Santo falar com você, e aí ele vai te instruir mediante aquilo que ele te instruir, e compartilha nas redes sociais o que foi que você entendeu, o que foi edificado na sua vida, né, o que o Espírito Santo falou, qual foi o resultado que você teve. Deixa o Espírito Santo te conduzir. O importante é que você faça e que você se sinta à vontade para compartilhar. E aí, quando você for compartilhar, você coloque algumas hashtags, né? Principalmente você vai marcar @geraçãorole, e aí você vai botar a hashtag roleoficial, tá certo? Esse é o desafio, né? Porque a gente tem que estar sempre se desafiando, porque aquele que não se desafia, ele definha, né? Isso é boa. Aquele que não se desafia, definha. Eita, que não! Falando difícil, hein, Fri? Ai, lá Deus! No nosso Ceará tem isso. Lá no nosso Ceará tem isso. Fica mufim. Lá no Ceará é mufim, né? Você fica, não pega muito, fica mufim. Amém, então, né? Não vai perder o foco. Gente, olha, as minhas considerações finais foi muito bom, Fred. Deus é maravilhoso, faz grandes coisas quando a gente se coloca à disposição. Né? Então, gente, obrigado por você ter assistido, ter ficado conosco até aqui, né, Fred? As considerações finais aí. As minhas considerações finais, eu quero, na verdade, a Pri falou. Fred, eu queria participar de uma célula, mas não tenho tempo. A gente tem célula online. Isso. Mas eu trabalho de segunda a sexta e só tenho folga no sábado. A gente tem célula no sábado na igreja. A gente tem célula depois das 9, tem célula 10 horas, tem célula mais cedo. Então, assim, eu sou fruto de uma célula e, assim, é gratificante. Vou fazer 9 anos, né, na Santa Geração, então é muito gratificante. Você está servindo a Deus. E eu escutei uma palavra do meu líder lá no começo, que com Deus é difícil, imagine sem Deus. Então, para completar, para encher o nosso coração e a gente ter essa pureza que a Pri falou, a gente falou aqui, é só em Deus. Se você não tiver, então procure uma célula, entre nas nossas redes sociais. Isso. Tem nosso QR Code, tem o WhatsApp, manda na caixinha de mensagem, quero participar, tenho interesse, quero conhecer, né? Venha conhecer nossos cultos de quinta-feira, Atos de Fé. Deus tem feito milagres nas quinta-feiras. Tendo essa geração Role, que agora mudou para sexta. Eu saio 7 horas do trabalho, começou mais tarde, então venha participar, venha fazer parte da nossa família. Isso aí. E obrigado mais uma vez. É isso aí, gente, não tem desculpa. Tá bom? Não tem desculpa. Então vem com a gente. Obrigado por estar conosco. E estamos na reta final dessa série, Sermão do Monte. Então fica com a gente aí para os próximos episódios. Se você não assistiu, volta lá os episódios anteriores, né? Porque eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar muito ao seu coração. Você vai ser edificado como nós fomos edificados, estamos sendo edificados a cada episódio. Então, gente, obrigada. Deus abençoe. Até a próxima.